Bom, a gente discutiu diversos temas na primeira aula. Eu vou tentar só fazer uma breve síntese no início. Mas antes aqui, eu acho que a gente está falando de um país asiático muito importante e não poderia deixar de começar o curso com duas saudações. Não sei se vocês chegaram a ver, mas os trabalhadores da Samsung, na Coreia do Sul, que uma empresa imperialista que em 55 anos de história nunca tinha vivido uma greve operária, agora teve uma greve operária e eles triunfaram na greve. Então, grande aplauso aqui aos trabalhadores da Samsung na Coreia do Sul. E também a juventude estudantil em Bangladesh, que é um processo muito importante que teve nessas últimas semanas. Esses jovens estavam protestando contra o Estado, que tinha instituído cotas dos empregos estatais, empregos do funcionalismo público, para beneficiar o partido do governo, que era o partido que tinha participado da luta pela independência de Bangladesh na década de 70. E a juventude se rebelou contra isso, porque ela vive uma situação que não é tão diferente assim da juventude chinesa, uma grande taxa de desemprego. E eles foram às ruas, enfrentaram a repressão do Estado, mais de 100 mortos nesses processos, e o Estado foi obrigado a retroceder desse ataque. Então também é um grande processo de luta da juventude trabalhadora em Bangladesh, que só vai mostrando a grande potência da classe trabalhadora e da juventude desse continente que, como eu estava dizendo na primeira aula, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, se discute China só do ponto de vista da geopolítica e nunca da luta de classes. E esses setores sociais que estão se rebelando agora mostram aquilo que, em potencial, a gente vai ver no futuro, e no futuro bem próximo. Bom, gente, para introduzir essa segunda aula, eu vou falar de processos revolucionários aqui do século XX. Alguns deles são complexos. Tentei deixar aqui da maneira mais compreensível possível para a gente pegar justamente o central da discussão de estratégias. Essa aula é um debate de estratégias entre trotskismo e maoísmo, no século XX chinês. A gente começou a primeira aula estabelecendo o que é a China hoje e por que discutir a China agora. A gente viu todo o processo de restauração capitalista que houve na China a partir das reformas de abertura do Deng Xiaoping nas décadas de 80, de 90. A gente viu na pele dos trabalhadores chineses como repercutiu essa restauração capitalista. E, claro, como a gente não pode falar de China socialista num país de bilionários. A gente viu que, ao contrário dessa visão, e apesar de que o capitalismo chinês tem uma gênese própria, diferente do ocidental, a China é um Estado capitalista em rápida ascensão, com traços imperialistas. A gente viu isso na última aula. E agora, então, a gente entraria nessa discussão para mostrar, como a gente chegou até aqui. Porque muitas vezes se discute a China como se o que tivesse acontecido no século XX fosse inevitável. Aconteceu o que só poderia ter acontecido durante aqueles processos de luta de classes. E, ao contrário disso, a luta de classes tem essa maravilhosa mania de não ser óbvia. Ela não é pré-definida pela história. Tudo que estava sendo disputado ali determinava os rumos do que aconteceria, não só no século XX, mas agora mesmo, as nossas batalhas em relação à China. Não era inevitável que a China fosse dominada por uma burocracia que restaurasse o capitalismo no seu território, depois da Revolução de 49. Eu tinha mencionado também na primeira aula que o fator da luta de classes define muito o que aconteceu nesse século XX chinês. Desde as lutas anticoloniais no final do século XIX, passando pelo movimento 4 de maio de 1919, também foi muito importante. A greve geral dos marinheiros em Hong Kong e Cantão, em 1922. A Revolução Chinesa, de 1925 a 27, que é o que eu vou falar aqui em especial. A ascensão e queda dos nacionalistas e a própria vitória da Revolução de 49. Tudo isso teve um fator muito marcante da classe operária chinesa. E justamente aí tinha um debate
Em todos esses processos, especialmente nesses que eu vou focar, eu vou falar especialmente da Revolução Chinesa, de 25 a 27, da Revolução de 49 e um pouquinho da Revolução Cultural. 3 momentos, né, do século XX para a gente entender como se deu esse debate de estratégias, em que, por um lado, a burocracia stalinista ela tinha uma orientação para esses processos, né, para o processo da Revolução Chinesa. Ela já tinha desenvolvido aquela tese do socialismo num só país, aquele conservadorismo nacionalista que a gente debateu na última aula, retomava a noção comum dos mencheviques de que a burguesia ainda tinha um papel revolucionário a cumprir nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, e por isso desenvolveu essa linha de subordinação dos comunistas à burguesia nacional chinesa. Essa foi a linha do stalinismo. O Trotsky e os trotskistas tinham uma visão completamente diferente disso, né? Em base às próprias lições da Revolução Russa. A gente vai ver depois como isso se cristaliza na teoria da Revolução Permanente, né? Mas o Trotsky já tinha, ele desenvolvia isso, de que a burguesia chinesa, assim como essas burguesias nos países asiáticos, já não tinham nenhum papel revolucionário a cumprir. Inclusive as tarefas democráticas e as democráticas estruturais, como a expulsão do imperialismo, a reforma agrária radical, ela deveria ser levada adiante pela classe trabalhadora como classe revolucionária hegemônica na nossa época, em aliança com os camponeses pobres. E que esse processo, né, de resolução das tarefas democráticas culminaria na própria Revolução Socialista, que não poderia ficar marcada ou não poderia ficar delimitada dentro do território nacional chinês. Então, gente, só antecipando algumas coisas que eu vou dizer, o século XX chinês esteve marcado, em última instância, por essa disjuntiva. A teoria do socialismo num só país, do Stalin, e a teoria da Revolução Permanente, do Trotsky. Isso apareceu uma e outra vez, inclusive depois que essas figuras históricas já não estavam mais vivos, né? O Mao, que é um personagem que eu vou falar hoje, o Mao Tse-tung, ele escolheu uma dessas disjuntivas. Dentro desse campo, ele estava claramente junto com Stalin e os stalinistas, contra a visão do Trotsky. Então, eu vou começar aqui citando uma carta para vocês, que é uma carta que surgiu no finalzinho da Revolução Chinesa. Daqui a pouco eu já digo quem escreveu essa carta, mas ela diz o seguinte: camaradas, os erros atuais do partido não são problemas parciais ou acidentais. Como no passado, eles são a manifestação de toda a política oportunista conduzida por Stalin na China. Os chefes responsáveis do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que estão dispostos a ser bonecos de ventríloco de Stalin, nunca demonstraram nenhuma consciência política e estão ficando cada vez piores. Eles não têm salvação. Cada comunista chinês tem a obrigação de salvar o partido. Devemos voltar o espírito e a linha política do bolchevismo, unir-nos solidamente e ficar ao lado da oposição internacional liderada pelo camarada Trotsky, ou seja, sob a bandeira do verdadeiro marxismo, e lutar de forma decisiva, persistente e profunda contra o oportunismo da Internacional Comunista de Stalin e do Comitê Central do Partido Chinês. Fecho aspas aqui. Essas palavras são um trechinho de uma carta que chama Carta a Todos os Camaradas do Partido, escrito em dezembro de 1929 pelo Chen Tuxiu. Quem era esse cara? O Chen Tuxiu foi nada menos que o fundador do Partido Comunista Chinês em Xangai, em 1921. Né? Ele foi parte de uma ampla camada de intelectuais progressistas que enraizaram a sua influência na história chinesa a partir do movimento 4 de maio de 1919. Para quem não lembra, tinha citado isso na última aula, foi um movimento de jovens e de trabalhadores também. 60 mil trabalhadores fizeram uma greve gigantesca em Xangai contra o resultado da Primeira Guerra Mundial para a China. O Tratado de Versalhes dizia que os territórios chineses que eram dominados pela Alemanha passariam às mãos do Japão no final da Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que a população chinesa se revoltasse absurdamente. O Chen Tuxiu foi um desses intelectuais que se revoltou contra esse resultado. E junto com vários outros, como Li Xin, Li Dajiao, vários outros, esse Chen Tuxiu, ele formou uma revista que chamava Nova Juventude.
e era uma revista que tinha como consigna uma revolução cultural e literária na China. O que eles queriam? Eles queriam abolir o obscurantismo da escrita tradicional chinesa, eles queriam abrir aos estratos mais baixos da população o acesso à educação na China, que era barrado para a população nesse momento, e transformar a própria língua falada na China. Eles queriam desenvolver um novo vernáculo, né? uma língua que fosse escrita pela população pobre, que fosse compreensível para ela. A obra mais importante desse período foi o Diário de um Louco, eu até trouxe aqui para quem se interessar, é o Li Xin, é meu escritor chinês favorito, e esse conto, esse aqui é uma compilação de contos, né, desse autor que fez parte desse movimento 4 de maio de 1919, ele discute como o passado imperial confuciano buscava devorar o futuro da China. Ele usa isso, uma metáfora, né, o irmão mais velho que buscava, na cabeça do irmão mais novo, tentar devorá-lo. Né? Essa era a indignação que o irmão mais novo tinha contra o mais velho. E ele usa essa metáfora para discutir esse problema. Quem quiser ler, realmente eu recomendo, porque mostra esse período de transição tão chocante e contraditório na China, né? De uma população que saía de milênios de dominação dinástica e que se encontrava numa situação de opressão colonial, ao mesmo tempo a instalação de uma república burguesa que não resolvia nenhum dos problemas essenciais. Se vocês lerem o Lu Xun, vocês vão ver que é um escritor que tem uma pena sombria, né, às vezes. Ele desenvolve essas reflexões. Bom, já fiz uma digressão longa demais para isso, mas para voltar no Chen Tuxiu, que era um companheiro desse escritor chinês, ele era o cara que dirigiu, de fato, a política oportunista do Stalin durante a Revolução Chinesa de 1925 a 27. E ele escreveu essa carta. Né? É muito forte e sintomática justamente por isso. Né? Porque ele mostra a evolução de muitos comunistas chineses depois da derrota, né, da Revolução de 27. E ao entrar em contato com os escritos do Trotsky, esse Chen Tuxiu, mesmo que o Trotsky criticasse severamente ele mesmo, ele disse que o Trotsky estava 100% correto na avaliação que ele tinha feito sobre a Revolução e a luta contra o Stalin e a forma dele, né, de encarar estrategicamente o balanço desse processo. Então, Chen Tuxiu escreveu essa carta para defender o trotskismo e nada mais, nada menos que abrir caminho para a formação da oposição de esquerda na China. E eu queria esclarecer isso também desde o início, porque normalmente se tem a impressão que na China a única corrente que prosperou no movimento operário foi a corrente stalinista. Essa é uma concepção equivocada e é fruto da propaganda dos próprios stalinistas. Né? Nada mais longe da verdade do que isso, se a gente olhar o que aconteceu no século XX, porque o trotskismo foi uma corrente muito importante do movimento operário chinês, especialmente na década de 30. Toda uma coluna de dirigentes e quadros do Partido Comunista Chinês, ao conhecerem a política de independência de classes que o Trotsky estava defendendo contra a orientação catastrófica do Stalin, se tornaram trotskistas. E abriram caminho justamente para a fundação da oposição de esquerda no dia 1º de maio de 1931. Com quase 1.000 militantes, hein? Não era pequeno. Depois de um processo revolucionário, uma derrota da classe operária chinesa, eles tiraram um balanço desse processo e realmente deram razão para o Trotsky. Alguns dias depois, 81 comunistas que tinham responsabilidade de direção no PC escreveram uma carta. A carta tinha como título Nossa Posição Política. E eles disseram o seguinte: se tivéssemos tido a direção política de Trotsky antes de 1927, talvez tivéssemos sido capazes de liderar a Revolução Chinesa no caminho da vitória. Fecho aspas aqui a eles. Então essa nova corrente que surgiu era outra dinâmica. Ela ganhou influência nas principais cidades industriais da China, além de Xangai, que era o bastião do proletariado chinês, em Pequim, Tianjin, Wuhan, em Cantão. Todas essas cidades tiveram manifestações dos trotskistas chineses, e isso fez com que o stalinismo entrasse numa crise grande. O Stalin teve que ordenar oficialmente a perseguição dos trotskistas chineses depois disso. Então ficava a ditadura militar do Kuomintang de um lado, o stalinismo de outro, o imperialismo de outro, para perseguir, né, o trotskismo. Mas apesar disso, várias personalidades, para dar o nome a algumas delas, pelo menos para vocês ouvirem ou depois se interessarem, procurarem, o Peng Shuze, a Pen Pilan, tem
escritos maravilhosos dela sobre esse período, né, da luta dos trotskistas na China. O Wang Fangxi, o Luo Han, foram todos jovens dirigentes do movimento operário chinês que, em polêmica com o stalinismo, criaram um grupo, uma agrupação que chamava, quem adivinha? Faísca, que é o nome da nossa juventude aqui no Brasil. Esse era o nome da juventude trotskista na China, nesse momento. Era uma primeira geração de jovens que tinha ido para Moscou, em 1927, tinha ido para a União Soviética, estudar, conhecer mais o marxismo revolucionário, e lá entrou em contato, porque isso não tinha chegado antes na China, lá entrou em contato com os escritos do Trotsky da oposição de esquerda, e ficaram encantados com esses escritos quando encontraram. Eu não sei se os que conhecem um livro que chama A História do Trotskismo Norte-Americano, do James Cannon, vão lembrar aquele capítulo que ele faz aquela narração daquela operação ultra secreta e sigilosa da tradução dos documentos do Trotsky durante o 6º Congresso da Internacional Comunista em 1928. Era proibido. Claro, os documentos do Trotsky chegaram clandestinamente aí, e os membros, né, do Partido Comunista Norte-Americano, eles se reuniram numa sala, alguns deles, né, junto com James Cannon, e começaram a traduzir esses documentos para levar de volta para os Estados Unidos e formar ali a oposição de esquerda. Os chineses, esses jovens que eu mencionei aqui, fizeram a mesma coisa, eles estavam nesse congresso. E o Wang Fangxi, que é um dos que eu mencionei aqui, foi responsável pela tradução ao chinês do documento que se chama Crítica ao Projeto de Programa da Internacional Comunista, que a gente publicou aqui pela editora Iskra, que chama Stalin, o Grande Organizador de Derrotas. Isso foi traduzido ao chinês. E o Wang Fangxi, quando ele lê esse documento, eu até peguei o trecho, esse é o livro, que, por incrível que pareça, existiu em chinês. Então, esse é o grande valor da nossa tradição marxista. E o Wang Fangxi, assim que ele tomou contato com esse documento, ele escreveu, né, sobre isso. Ele disse, aqui eu abro aspas a ele: esse documento teve um enorme impacto sobre mim, por causa de sua lógica inatacável e também por seu estilo magistral. Foi um verdadeiro contraste com os documentos sem vida e insípidos do Comitê Central de Stalin. Os argumentos e advertências da oposição, especialmente aqueles preocupados com a Revolução Chinesa, eram tão obviamente verdadeiros que eu não pude deixar de acenar vigorosamente em acordo com eles. Aí fecho aspas a esse jovem trotskista chinês. Então, eu quero começar com isso justamente para a gente ter noção de onde chegou a classe operária chinesa. E o trotskismo como uma corrente importante no movimento operário. Aí a gente vai pegar o gancho para o final e imaginar isso. O que seria hoje o retorno do trotskismo na China? Esse proletariado gigantesco de 800 milhões de pessoas, junto com a juventude, essa que odeia o Xi Jinping, que odeia a burocracia do Partido Comunista Chinês, e que pode dar uma saída que não é pela direita, que não é ajudando o imperialismo norte-americano, mas é construindo as forças necessárias para uma verdadeira revolução socialista que não caia nessa armadilha que a gente debateu na primeira aula, que não é nem, obviamente, o imperialismo norte-americano, a gente conhece as barbaridades que faz, mas também não é a burocracia contra-revolucionária do Partido Comunista Chinês. Bom, beleza. Concluída essa primeira parte, eu vou para um segundo ponto, que é, aí sim, já entrar na Revolução Chinesa propriamente dita, né, de 1925 a 1927. Eu não vou ficar repetindo essa data, vocês já sabem que eu estou falando dela, né, da Revolução Chinesa de 1925 a 27, que foi decisiva, né, para os rumos da Ásia e de todo o mundo no século XX. Eu vou contar esse processo. Então, pode ser que tenha alguns momentos que fiquem um pouco mais, porque são muitos acontecimentos, mas vamos tentar focar no essencial aqui. Depois da primeira Revolução Chinesa, aconteceu em 1911, né? Foi aquela que derrubou a dinastia Qin, a última dinastia da China. Surgiu um governo burguês de transição aí que chamava governo Beiyang. Qual que era desse nome? Esse era o nome do exército imperial chinês. Então, daí a gente já pode ver o papel que tiveram esses generais feudais na China na constituição da República Burguesa. Isso é importante a gente ter em mente, né? Depois que caiu a dinastia dos Qin, depois que foi desmantelado esse último império,
o território chinês foi dividido em muitas províncias. E cada uma dessas províncias era dominada por um desses ex-generais imperiais, que passaram a se chamar os Senhores da Guerra. Quem eram os Senhores da Guerra? Eram aqueles generais, justamente, que tinham vindo do Império e que controlavam ali, a bel prazer, cada uma dessas províncias. Cada uma dessas províncias, então, tinha uma constituição própria, digamos, que era a vontade de cada um desses Senhores da Guerra. A China não era, nesse momento, uma nação unificada. É bom lembrar isso. A China tinha acabado de ser ocupada por quase 100 anos por várias potências estrangeiras. Existiam concessões estrangeiras em boa parte do Oriente chinês, né, que eram controladas pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra, pelo Japão e aí por diante. Então, é importante ver essa fragmentação, né, do território chinês. Bom, o partido nacionalista da burguesia, que chama Kuomintang, vocês vão ouvir falar várias vezes esse nome, significa Partido Nacionalista, né, é o partido oficial da burguesia chinesa, foi fundado por um cara que chama Sun Yat-sen, e ele tinha como objetivo justamente acabar com essa fragmentação e unificar a China, unificar o território chinês sob os marcos de uma república burguesa. Esse era o objetivo modesto desse partido e que passou os anos da Primeira Guerra Mundial tentando fazer isso, né? Bom, em 1917 acontece aquela coisa maravilhosa que triunfa a Revolução Russa, que muda completamente o panorama da Ásia, do mundo inteiro. O Sun Yat-sen, que é o chefe desse partido do Kuomintang, ele odiava, óbvio, né, a Revolução Russa e os bolcheviques, mas ele tinha um problema, porque o proletariado chinês já crescia, era forte, e a burguesia chinesa era muito frágil em relação a esse proletariado. Então, o Kuomintang precisava aparecer próximo da União Soviética para não ser encarado como um inimigo da classe trabalhadora. Esse é o primeiro ponto a se lembrar. O segundo é que, bom, se o objetivo deles era unificar a China contra os Senhores da Guerra, eles precisavam empenhar uma atividade militar aí. Só que o Kuomintang era muito fraco militarmente para poder derrotar os Senhores da Guerra. E nesse momento, final da Primeira Guerra Mundial, nenhum país imperialista queria entregar armas para os nacionalistas da China. Então, o que o Sun Yat-sen foi obrigado a fazer? Recorrer à ajuda da União Soviética para armas, treinamento militar e coisas do tipo. Bom, a União Soviética estava interessada também em derrotar os Senhores da Guerra, mas especialmente em fortalecer o Partido Comunista, que tinha surgido em 1921. E aí eles passam a explorar a possibilidade dessa atuação para derrotar os Senhores da Guerra e ver qual que é o papel o Kuomintang poderia tomar aí. Em 1922, na segunda conferência do Partido Comunista Chinês, foi adotada uma política de frente única dos comunistas com os nacionalistas chineses para derrotar os Senhores da Guerra, para unificar o país. Só que o Sun Yat-sen, né, o chefe do Kuomintang, negou isso. Ele disse, nenhuma frente única aqui vai acontecer. A única possibilidade vai ser a seguinte: se os comunistas se dissolverem enquanto partido e entrarem dentro do Kuomintang e obedecer às minhas ordens, já dizia o velho nacionalista. Bom, isso significaria renunciar à independência de classes do Partido Comunista Chinês. E, gente, isso é impensável na cabeça de todo bolchevique que se preze, em primeiro lugar, do Lenin e do Trotsky. O problema, e talvez a grande tragédia, é que a Revolução Chinesa se desenvolveu justamente no momento em que a União Soviética começava a passar pela burocratização stalinista. Isso foi trágico, porque realmente, para o Stalin, não era um problema o abandono da independência de classes. Para o Stalin não era um problema que o Partido Comunista Chinês se dissolvesse dentro do Kuomintang, tal como queria o Sun Yat-sen. E, de fato, entre o final de 1923 e o começo de 24, o Partido Comunista ingressa nas fileiras do Kuomintang. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Nesse momento, o Lenin estava muito doente. E ele veio a falecer, inclusive, em janeiro de 1924, justamente. Quando ele preparava uma luta política fulminante contra o Stalin, porque o Stalin ele tinha obrigado os comunistas da Geórgia a se submeterem à União Soviética. Ou seja, o Stalin tinha pisoteado
o programa tão caro aos bolcheviques, que é da autodeterminação dos povos. E o Lenin estava preparando o que ele chamava de a grande bomba contra o Stalin para aniquilar o stalinismo. Infelizmente, ele faleceu antes do 12º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde ele, de fato, faria isso. E esse também é o período em que o Stalin inicia uma campanha contra o internacionalismo proletário do Trotsky. Ele inicia uma campanha dizendo que a União Soviética poderia sobreviver mesmo sem o auxílio da Revolução Internacional. Todo mundo conhece isso. É a famosa tese do socialismo num só país. É uma ruptura completa com o programa bolchevique. Absolutamente completa. Bom, por isso as divergências entre eles eram enormes. Né? O Trotsky tinha uma política muito diferente daquela do Stalin para a China. O Stalin, como eu disse, defendia a colaboração de classes, política com o Kuomintang e a dissolução do Partido Comunista dentro da organização dos nacionalistas. O Trotsky defendia que o Partido Comunista Chinês tivesse completa independência política e organizativa do Kuomintang, o que significava que mesmo que houvesse uma frente única militar para derrotar os senhores da guerra, o Kuomintang deveria ser apresentado pelos comunistas como o maior inimigo da classe trabalhadora. Os comunistas, o Partido Comunista Chinês deveria ter essa tarefa de batalhar pela hegemonia sobre os trabalhadores e os camponeses contra a burguesia chinesa. Bom, uma orientação aqui completamente diferente. Do ponto de vista teórico, com a morte do Lenin, essa campanha, né, contra o Trotsky, a Internacional Comunista passou a reinterpretar as chamadas teses gerais sobre o Oriente. Que raio eram as teses gerais sobre o Oriente, que tinham sido aprovadas pela Internacional Comunista em 1922, e elas diziam com clareza que as burguesias, nas colônias e nas semicolônias, não tinham nenhum papel revolucionário a cumprir, que as tarefas democráticas e estruturais não poderiam ser resolvidas pela burguesia. Quais tarefas são essas? A expulsão do imperialismo e a reforma ou a revolução agrária. O problema é que essas teses não diziam claramente que quem resolveria justamente esses problemas era a classe operária dirigindo a sua revolução, como tinha acontecido na Rússia em 1917. Bom, ela tinha essa ambiguidade, mas ela dizia claramente que a tarefa dos partidos comunistas era se desenvolver de maneira independente, nenhum tipo de ideia sobre a dissolução dos PCs em partidos da burguesia. Nada disso. Bom, o Stalin, o que ele faz? Ele reinterpreta essas teses do Oriente num sentido que elas não tinham, e ele cria uma divisão antimarxista entre os países que estariam maduros e não maduros para a Revolução Socialista. Nessa divisão pedante que ele criou, fatalmente a China caía na segunda categoria. A China, então, não tinha o direito de fazer a sua Revolução Socialista. Ela tinha que desenvolver longamente o seu capitalismo e a sua própria burguesia. Quem é familiarizado com a Revolução Russa vai lembrar de que tendência essa opinião pertencia aos mencheviques, aos reformistas mencheviques na Rússia, e aqui o Stalin está literalmente recuperando essas posições do menchevismo para aplicar na China. Bom, Stalin também ressuscitou a velha fórmula da tal da ditadura democrática de operários e camponeses, que o Lenin já tinha dito que era uma velharia super antiquada, porque a estratégia revolucionária, depois do que aconteceu na Rússia, ficou clara que deveria ser a ditadura do proletariado, né? Um governo dos trabalhadores, um governo democrático dos trabalhadores em aliança com os camponeses para abrir caminho para a solução de todas essas tarefas que a gente está debatendo aqui. E, claro, o Stalin abandonou qualquer tipo de noção sobre a independência do partido. Esse é um problema fundamental da Revolução Chinesa de 25 a 27, que é o que fazer com o Partido Comunista. É um partido que tem que atuar de maneira independente, com uma linha própria, ou que deve se subordinar à linha do seu inimigo de classe. Bom, o Trotsky combateu duramente essa posição na direção da Internacional Comunista, e ele fez uma analogia bastante dialética entre a Rússia e a China. Ele dizia o seguinte, que todas as condições que abriram ou que possibilitaram o outubro durante a Revolução Russa se apresentavam na China de uma maneira ainda mais exacerbada. Porque ele partia do pressuposto de quanto mais se avançava para o Oriente, mais covarde, mais mesquinha se tornava a burguesia desses países. Ou seja, não tinha nenhum papel revolucionário a cumprir. Tinha claramente uma posição antirrevolucionária. Nesse caso, para pensar a China, os polos burguês
e proletário estavam ainda mais contrapostos do que na Rússia. Porque vamos pensar a constituição dessas classes. A burguesia nacional na China, ela surge diretamente ligada ao imperialismo e ao aparato militar do imperialismo estrangeiro. Inclusive, o Kuomintang era um partido do exército. E, por outro lado, a classe operária chinesa ela já surge em contato com a União Soviética, com a Internacional Comunista e com o Partido Bolchevique. Então, você vê os extremos aqui, entre a burguesia e o proletariado. Bom, mas e os camponeses? Os camponeses na China eram uma classe, numericamente, ainda mais considerável do que era na Rússia. Só que pelas próprias circunstâncias da nossa época imperialista, ainda mais incapaz ela era do que o campesinato na Rússia de adotar uma postura independente, de adotar uma postura de direção política independente. Para que isso fique claro, o campesinato enquanto classe, o campesinato pobre, tem um potencial revolucionário enorme. Né? É um aliado fundamental da classe trabalhadora. O Trotsky sempre frisou isso. A questão é que, na época imperialista em que a gente vive, esse campesinato não pode ter uma postura política independente das duas classes urbanas centrais. Ela sempre está ligada ou à burguesia ou ao proletariado. E a tarefa dos marxistas é o quê? É estabelecer essa conexão, essa direção hegemônica da classe trabalhadora sobre os camponeses, junto aos camponeses, para poder levar adiante a derrota da burguesia. Bom, essas premissas sociais e políticas eram fruto desse desenvolvimento desigual e combinado na China, né, que a gente via aí que o mais moderno da técnica capitalista que tinha sido trazida pelo imperialismo anglo-japonês se combinava com o mais atrasado das relações sociais, que foram herdadas do período dinástico, né, na China. Bom, justamente por isso Trotsky previa que, diferentemente da Rússia, logo nos primeiros momentos da Revolução, a classe operária chinesa seria obrigada a levar adiante as medidas mais radicais de expropriação dos capitalistas. Aqueles que estão mais familiarizados também com a Revolução Russa vão lembrar que entre outubro de 17 e julho de 1918 não teve expropriação da burguesia. Teve controle operário da produção. Porque os bolcheviques não eram capazes, naquele momento, de poder tomar para si esses meios de produção. E na China, depois, eu vou falar aqui do processo em Cantão, que está ligado, né, à Revolução Chinesa que a gente está debatendo, mostrou exatamente como o Trotsky tinha razão. Logo no primeiro momento, a burguesia teve que ser expropriada. E foi expropriada pela classe operária chinesa. Então, aqueles que dizem a revolução socialista na China é impossível, não sei o quê, tem que aprender história e ver exatamente o que aconteceu no século XX, algumas vezes, né? Então, vamos lá. O estopim da Revolução Chinesa, essa que a gente está debatendo de 25 a 27, foi o assassinato em Xangai de um trabalhador chamado Gu Zhongheng. Era um trabalhador ele organizava os sindicatos do setor do algodão. E ele estava participando de uma greve de 3 meses numa fábrica japonesa de algodão em Xangai e ele foi assassinado pela polícia, né? Isso disparou uma série de greves naquele momento, que foi chamado de Movimento 30 de maio de 1925. Não precisa guardar todos esses nomes, é só para vocês conhecerem. Os chineses gostam disso, né? Quando tem um ascenso de greves, eles botam o nome de um movimento lá. E de fato foi, porque foram muitas greves, muitos protestos de rua, e é claro que esses protestos levavam a choques contra a polícia. Num desses protestos, no dia 23 de junho de 1925, a polícia britânica assassinou 52 manifestantes. Isso levou a uma greve geral de 300 mil trabalhadores em Xangai. A Revolução Chinesa começou aí, contra o imperialismo internacional. Então, a potência máxima. E essa radicalização do movimento operário em Xangai, claro que preocupava o Chiang Kai-shek. Vou falar bastante dessa figura porque ele se tornou, a partir daqui, o líder máximo do Kuomintang, do Partido Nacionalista Burguês. Ele era um general militar que depois vai adquirir tendências fascistas claras. E nesse momento ele está totalmente de cabelo em pé contra a possibilidade de que ocorresse uma revolução na China. Então, para abafar esses efeitos do que estava acontecendo no movimento operário, o que ele faz? Ele lança uma expedição militar para a unificação da China. Chama Expedição ao Norte. Foi lançada em 1926. E por que ela se chamava Expedição ao Norte? Bom,
porque ela partia justamente da cidade de Cantão, que fica no extremo sul da China. Ali era a sede do governo do Kuomintang. E ela tinha como objetivo atravessar o país e alcançar Pequim, lá no norte. Então, eu não tenho um mapa aqui, infelizmente, seria muito útil para mostrar para vocês essas frentes de desenvolvimento desse processo. Ele tinha uma frente oriental, ocidental e central. O objetivo era, vamos conquistar Xangai, Pequim e Wuhan, 3 centros industriais e econômicos fundamentais da China. E aí, claro, Chiang Kai-shek queria subordinar esses poderes locais ao seu governo central. Então, gente, é muito importante a gente lembrar esse fator. A Revolução Chinesa aconteceu no contexto da Guerra Civil e de uma expedição militar de unificação nacional da China. Isso significa que trabalhadores e camponeses estavam armados na China, enquanto faziam greves. Então, como o Partido Comunista estava dissolvido no Kuomintang, os comunistas também fizeram parte dessa ofensiva armada contra os senhores da guerra, num contexto de expansão das insurreições camponesas contra os latifundiários. O que o Chiang Kai-shek fez? Bom, eu não posso sair com o meu exército daqui e deixar essa galera fazendo o que eles quiserem, né? O movimento operário aqui é perigoso. Então, ele aplicou um golpe militar, um golpe de Estado, no dia 20 de março de 1926, e instalou uma ditadura militar na China, para tentar colocar ordem no país. Bom, é a essa política que o Stalin quer subordinar, e subordinou, o proletariado chinês. Mesmo com a prisão de vários comunistas, o que o stalinismo fez foi orientar a que a classe operária e os camponeses na China apoiassem a ditadura militar do Chiang Kai-shek, porque era contra os senhores da guerra, e ajudassem na expedição ao norte, né, nessa expedição militar. Gente, não é segredo que o Kuomintang tinha mais medo do Partido Comunista do que dos senhores da guerra, com quem eles já conviviam pacificamente em vários lugares do país. Então, Chiang Kai-shek ele usa essa expedição militar para preparar a destruição física dos comunistas e do Partido Comunista Chinês. O que ele faz? Ele decidiu que a crítica dos comunistas estava proibida na China, que os militantes comunistas seriam desarmados e que o Partido Comunista Chinês, vejam só, deveria entregar uma lista dos nomes de todos os militantes do Partido Comunista a o Kuomintang. E o Stalin aceitou. Fez tudo isso. Ele entregou os nomes dos comunistas para serem massacrados, como eu vou falar daqui a pouco, em abril de 1927. Aqui eu abro um parênteses importante, que é, bom, mas nessa história toda, onde estava o Mao Tse-tung? Onde estava essa figura? Durante a Revolução Chinesa de 25 a 27. Pouca gente sabe disso, né? É importante esclarecer, então, aqui o papel dele. Em 1926, o Mao estava trabalhando politicamente na província de Hunan. Fica no centro da China, província agrária, né, nesse momento. Como os partidos estavam unificados, já mencionei isso, o Mao ele ficou encarregado de várias posições de direção do Kuomintang, do Partido Nacionalista da Burguesia. Incluindo, o Mao foi presidente do chamado Instituto de Treinamento do Movimento Camponês, que era do Kuomintang. Essa é uma parte da história que você conhece pouco, né? Até alguns vão ficar chocados. Não, como assim? O Mao era parte do Comitê Central do Kuomintang, do partido do Chiang Kai-shek? Sim, era. Porque era um mesmo partido. E o Kuomintang aproveitava muito os trabalhos dele aí. E o Mao, de fato, durante esse momento, ele tinha uma visão muito mais positiva do Kuomintang do que do Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque ele achava que o Kuomintang tinha uma sensibilidade maior ao campesinato do que os comunistas que, bom, partiam do pressuposto de que a classe revolucionária na nossa época é a classe operária que deveria, mais uma vez, se aliar com o campesinato e tal. Então, bom, como eu disse antes, a tarefa estratégica para os marxistas é estabelecer essa direção hegemônica dos trabalhadores sobre os camponeses. O Mao, ele quebrava as condições dessa aliança, porque ele achava que o campesinato era a classe revolucionária na nossa época. E achava que os marxistas estavam exagerando na questão da classe operária, que não era assim. Bom, o que ele fez aí? Ele rompeu as possibilidades de que trabalhadores e camponeses se aliassem com um programa revolucionário. Ele facilitou o caminho para que a burguesia nacionalista tivesse hegemonia sobre o campesinato. Vou dar até um exemplo aqui para vocês verem exatamente como isso aconteceu, que é o seguinte. Em novembro de 1926, o Stalin ele deu uma declaração. Ele disse que a Revolução na China tinha um caráter anti-imperialista, mas não anti-burguês, não anticapitalista.
E ele enfatizava que o Partido Comunista deveria parar as insurreições camponesas. Isso é o Stalin, né, dizendo. Por quê? Porque o Kuomintang, o Partido Nacionalista da Burguesia, era amigo de todos os latifundiários. E a própria burguesia chinesa era dona de terras. Então, para não afastar a burguesia nacionalista do socialismo, não afastar a burguesia do socialismo, já é uma coisa absurda, né, que eu estou falando, mas para que isso não aconteça, era necessário deter as insurreições camponesas. Bom, quem estava aplicando essa linha na província de Hunan era o Mao. O Mao Tse-tung estava detendo as insurreições camponesas, ele implementou essa linha de preservar a aliança com a burguesia nacional, com os latifundiários, né, que eram amigos do Kuomintang. O Mao chegou a assinar uma declaração dizendo que estava garantida a propriedade da terra desses latifundiários, e ele bloqueou o surgimento dos soviets agrários. Soviets que tinham tendências a se desenvolver nesse momento. Então, quem quiser saber o papel que o Mao Tse-tung estava cumprindo durante essa revolução na China vai lembrar que ele estava detendo as insurreições camponesas e impedindo o surgimento de soviets agrários. Muito bem, né? Obedecendo ali a linha do Stalin. O Trotsky continuava então a dar essa, aqui fechando esse parênteses, essa batalha mortal contra a orientação do Stalin. Gente, estava estourando de fato insurreições camponesas em todas essas regiões porque o exército nacionalista estava derrotando os senhores da guerra, né? E nas cidades a população queria criar governos próprios, governos soviéticos. Tipo, na China. E hoje se diz que quase que não tem movimento operário na China, mas aqui nós estamos discutindo uma revolução com a criação de soviets na China. E aí o Trotsky, diante disso, tipo, ao contrário dessa loucura do Stalin, o Stalin ele achava que o Kuomintang era um soviet. Ele dizia isso. Essa era a definição que o Stalin tinha do Kuomintang. Como se esse partido nacionalista da burguesia pudesse ser uma assembleia eletiva de massas para que os revolucionários tivessem a maioria. Bom, contra essa loucura do Stalin de considerar o Kuomintang como um soviet, o Trotsky estava defendendo que era urgente aproveitar essa energia das massas e constituir verdadeiros organismos soviéticos, conselhos soviéticos que pudessem abrir caminho para essa energia revolucionária dos trabalhadores junto com os camponeses nesse momento. E o Trotsky achava que os soviets aqui na China tinham um papel original, que era justamente garantir a independência de classe dos trabalhadores. Os soviets na China, para o Trotsky, deveriam estabelecer essa cunha que dividiria trabalhadores e camponeses de um lado e a burguesia nacional do Kuomintang do outro. Ou seja, abolir essa frente política vergonhosa que o Stalin tinha estabelecido com a burguesia chinesa e, claro, restabelecer a organização política do Partido Comunista Chinês. É impossível pensar uma insurreição proletária sem partido independente, se você está subordinado à burguesia. Então, o Trotsky partiu dessa visão ultra-realista do caráter contra-revolucionário da burguesia e pensando que essas grandes tarefas democráticas e democrático-estruturais na China só poderia ser levada adiante pela aliança entre trabalhadores e camponeses pobres numa revolução que não iria se deter às portas da propriedade privada. Ela deveria se desenvolver até a Revolução Socialista, que era tudo aquilo que o Stalin não queria. Bom, mas foi a política do stalinismo que foi aplicada, e é justamente por isso que essa gloriosa revolução que poderia ter triunfado e aberto um novo caminho para o comunismo foi derrotada. Como é que ela foi derrotada? Bom, em 3 fases, porque o Stalin não estava satisfeito em derrotar a Revolução Chinesa uma vez só, ele fez 3 vezes isso. A primeira delas foi em Xangai, que é o bastião da classe operária chinesa. No dia 21 de março de 1927, o Kuomintang chega em Xangai. E eles entram, então, eles estabelecem essa ofensiva sobre os senhores da guerra que dominavam essa região. O Partido Comunista Chinês tinha um peso enorme dentro do proletariado dessa cidade, e eles iniciam uma greve geral para ajudar as tropas nacionalistas a entrarem, de fato, na capital. Para vocês terem uma ideia, a União Geral dos Trabalhadores de Xangai, que era a federação sindical que reunia os trabalhadores nessa cidade, e era dirigida pelo Partido Comunista Chinês, ela reunia mais de 500 sindicatos e 1 milhão de trabalhadores, só em Xangai.
A greve geral que o Partido Comunista Chinês organizou, nesse momento, teve uma participação de 600 mil trabalhadores. Tipo, são números que a gente nem consegue vislumbrar, né? Eu nunca vi uma coisa assim. Acho que aqui ninguém nunca viu uma coisa assim. E eles tinham uma milícia operária também. 3 mil operários armados na cidade de Xangai. Tudo isso eu estou falando em uma cidade. Imagina o que se poderia fazer com essa força proletária se você tivesse, de fato, uma linha independente. A Revolução Socialista estava ali, na palma da mão. Tem até um historiador britânico, chama Jonathan Spence, que é um especialista na China, que ele diz que os trabalhadores de Xangai eram uma força formidável, possivelmente capaz de estabelecer um governo operário como na Rússia bolchevique, formando soviets urbanos que se expandissem para outras regiões do país. E aí o Spence vai contando essa batalha que o Trotsky dava no Comitê Central, lá em Moscou, contra a linha do Stalin, defendendo essa formação combinada, né, de conselhos soviéticos e da milícia operária para levar adiante uma revolução que estava ali, que deveria ser levada adiante, deveria ser concluída, né? Bom, o Partido Comunista Chinês desatou esse plano insurrecional, desarmou a polícia, multiplicou o armamento, né, dos trabalhadores, e desse ponto de vista a insurreição em Xangai foi um sucesso. Só que ao invés de romper com a burguesia, na noite do dia 22 de março de 1927, o Partido Comunista abre os portões de Xangai para a entrada do general Bai Chongxi, que é um dos generais do Kuomintang, do Exército Nacionalista, que de fato aí entram na cidade. A ordem do Exército imediata é o desarmamento pacífico de todos os trabalhadores. O Stalin ordena que esse desarmamento seja feito. Existem até algumas histórias que os trabalhadores ficaram furiosos com as ordens de Moscou e do próprio Partido Comunista Chinês nesse momento. Eles esconderam as armas nos quintais, debaixo da terra. Vários deles fizeram isso, porque não quiseram devolver essas armas aos nacionalistas. Bom, mas aí a catástrofe já estava feita, né? Depois que os trabalhadores foram desarmados, entra, de fato, o exército dentro dos sindicatos de Xangai, tomam reféns os trabalhadores, e aí é um processo de fuzilamento de milhares de comunistas. Milhares são fuzilados pelo Exército Nacionalista, né, que proíbe as greves, que proíbe a associação sindical, obviamente proíbe o Partido Comunista Chinês, né, elimina, né, os comunistas fisicamente e passa a negociar com os senhores da guerra o que vai acontecer com a cidade de Xangai. Bom, essa é a catástrofe fundamental da Revolução Chinesa de 25 a 27, mas, como eu disse, o Stalin não estava satisfeito com isso. Teve uma segunda etapa dessa derrota, que foi em Wuhan, outra cidade industrial. O que aconteceu nela? Né? Moscou, né, o Stalin, orienta o Partido Comunista Chinês a se diluir na ala esquerda do Kuomintang. Estou colocando entre aspas aqui, porque é justamente a ala esquerda do Kuomintang, que era dirigida pelo Wang Jingwei. Era outra figura que era considerada um líder camponês dentro do Kuomintang, lá em Wuhan. Bom, essa linha de dissolução foi um desastre completo, né? Teve uma rebelião de generais nacionalistas contra trabalhadores e camponeses que alguns meses antes tinham feito a expropriação das terras desses latifundiários. Então foi uma represália desse exército expedicionário contra os comunistas e camponeses que estavam batalhando pela Revolução Socialista aí na China. Então teve um massacre em Wuhan, milhares de comunistas foram mais uma vez assassinados, e quem aprovou? Wang Jingwei, a ala esquerda do Kuomintang. Ele dizia que os camponeses causavam problemas demais. E aí, logo em seguida, o Partido Comunista emite um comunicado dizendo que camponeses parem de causar problemas demais. Isso depois do massacre em Wuhan. Então essa é a segunda etapa. Mas como a desgraça parece que foi pouca, teve uma terceira etapa ainda. Porque depois de tudo isso que o Stalin tinha organizado, a figura dele tinha caído no chão, né? Claro. Então ele queria meio que jogar o crime que ele fez para debaixo do tapete. Ele ordenou um giro de 180 graus e falou: daqui por diante, nós temos que impulsionar insurreições armadas no país inteiro. Depois da derrota. Depois do refluxo total da Revolução, ele começou a ordenar insurreições armadas em toda a China, e a principal delas, a mais famosa, foi em Cantão, justamente onde era a sede do governo do Kuomintang, que eu estava mencionando agora há pouco.
Cantão, nesse momento, era dirigido pelo Wang Qingwei, o mesmo. Né? Então, o que acontece aqui? O Partido Comunista desencadeia a insurreição no dia 11 de dezembro de 1927. E, em poucas horas, todos os serviços centrais e estratégicos da cidade estão nas mãos dos comunistas. Aqui tem esse aspecto interessante porque a gente viu, pela primeira vez, até então, na história da China, o que seria uma revolução socialista. Né? Porque, imediatamente, eles construíram soviets. Não eram soviets orgânicos, como a gente tinha visto durante a Revolução Russa. Eram soviets criados artificialmente pela burocracia, que estava desesperada para lavar a própria cara. Então, eles criaram soviets e instituíram uma série de medidas para reorganizar a economia. Quais eram essas medidas? O confisco das grandes fortunas, a nacionalização da terra, a nacionalização da grande indústria, dos bancos e das ferrovias. Bom, isso aqui está claríssimo que a gente está chegando no terreno de uma revolução socialista, de fato. Se expropriou a burguesia aqui. O Kuomintang foi proibido em Cantão. Bom, a situação já tinha mudado completamente, a revolução já estava derrotada, então esse experimento aqui durou 2 dias. Né? Logo depois, os comunistas foram massacrados mais uma vez pelo exército nacionalista. O que eu quero deixar registrado aqui como um valor reflexivo do que aconteceu em Cantão é que, apesar do caráter totalmente aventureiro dessa direção da Internacional Comunista, né, que queria salvar a própria cara, o interessante é que se fez a experiência do que seria a expropriação da burguesia e de uma revolução socialista. Ou seja, ficou claro aqui toda a linha criminosa do stalinismo em Xangai, em Wuhan e em todo o processo. Cantão desmente, né, o que o stalinismo estava defendendo. Bom, não é à toa que esse livro chama Stalin, o grande organizador de derrotas, porque ele organizou esplendorosamente a derrota na China, junto com a Internacional Comunista. A campanha militar de unificação nacional foi concluída em 1928, Chiang Kai-shek triunfou, em aliança, né, com os senhores da guerra, e ele aprofundou a própria ditadura militar que ele tinha instituído 2 anos antes contra os trabalhadores e camponeses. E aí, gente, qual que é o balanço que o stalinismo faz? Aqui é de indignar. O Stalin diz o seguinte, ele diz que a linha da Internacional Comunista foi absolutamente correta, primeira coisa, e que a culpa era do Partido Comunista Chinês por não ter levado as instruções dele a sério. Tudo isso aqui é literal, hein? Entre as acusações que o Stalin fez ao Partido Comunista, estava aquela de que eles não fizeram um trabalho adequado entre os camponeses e que eles brincaram com a insurreição. Bom, é para ferver o sangue, né? Quando você ouve uma coisa dessa, depois os crimes que eles cometeram. Bom, eu narrei no início aquele trechinho da carta do Chen Tu-sil, que tinha sido responsável por levar adiante essa linha do Stalin. Ele diz o seguinte num outro trecho dessa carta. Abro aspas. A fonte da política oportunista que destruiu a Revolução Chinesa foi a Terceira Internacional de Stalin. Batalhar contra essa linha, como fez o camarada Trotsky, resultaria inevitavelmente em uma grande ajuda para a Revolução e não teria feito da Revolução um fracasso tão vergonhoso. Fecha aspas aqui para o Chen Tu-sil. Bom, gente, aqui a gente está vendo o acerto da linha do Trotsky. O Trotsky utiliza, ele dá a batalha real, carnal contra a direção stalinista e ele elabora, teoricamente, essa experiência. Tem textos aqui excepcionais sobre esse processo da Revolução Chinesa, mas justamente o mais interessante é que ele generaliza a teoria da Revolução Permanente, que ele tinha elaborado originalmente lá em 1904, pegando só o caso da Rússia. Ele generaliza a TRP, né, como a gente costuma dizer, a teoria da Revolução Permanente, com a Revolução Chinesa. E quais conclusões ele tira? Essa generalização ele escreve em 1929, 1930, logo depois dessa obra aqui. Eu vou tomar alguns trechos das teses sobre a Revolução Permanente do Trotsky para vocês terem em mente. O Trotsky diz o seguinte: para os países de desenvolvimento burguês atrasado, e em particular para os países coloniais e semicoloniais, a teoria da Revolução Permanente significa que a resolução integral e efetiva das suas tarefas democráticas e de libertação nacional somente pode ser concebida por meio da ditadura do proletariado, de um governo dos trabalhadores, que se coloca à cabeça da nação oprimida e, primeiro de tudo, das suas massas camponesas. Sem a aliança entre o proletariado e os camponeses, as tarefas da Revolução Democrática não podem ser realizadas, nem sequer podem ser seriamente colocadas.
Mas a aliança dessas duas classes não poderá realizar-se a não ser através de uma luta implacável contra a influência da burguesia nacional liberal. Quaisquer que sejam as primeiras e episódicas etapas da revolução nos diferentes países, a aliança revolucionária do proletariado e do campesinato só é concebível sob a direção política da vanguarda proletária, né, organizada em Partido Comunista. O que significa, por sua vez, que a vitória da Revolução Democrática só é concebível por meio da ditadura do proletariado, que se apoia na sua aliança com o campesinato e que, em primeiro lugar, decide dessas tarefas democráticas. E aí, uma conclusão muito importante dele. A ditadura do proletariado, que sobe ao poder como força dirigente da Revolução Democrática, se encontra muito rápida e, inevitavelmente, colocada perante as tarefas que a forçarão a fazer incursões profundas no direito de propriedade burguês. No decurso de seu desenvolvimento, a Revolução Democrática transforma-se diretamente em Revolução Socialista e torna-se assim Revolução Permanente. Era assim que o Marx e o Engels concebiam a Revolução Permanente. Nos seus traços originais, eles desenvolveram isso na Carta ao Comitê Central da Liga dos Comunistas em 1850. E o Trotsky desenvolve isso, claro, na época imperialista, com muito mais detalhe, a partir desse processo revolucionário, tirando essas conclusões magistrais do ponto de vista da estratégia contra aquilo que o stalinismo estava defendendo. Então, em síntese, o que ele estava discutindo aqui? Que aquilo que aconteceu na Revolução de Outubro na Rússia podia ser generalizado não só para a China, mas para todos os países, né, de desenvolvimento atrasado, ou capitalista atrasado. Né? Diante dessa política contra-revolucionária da burguesia nacional, era necessário que os trabalhadores hegemonizassem os camponeses com o seu partido comunista, enfrentassem o imperialismo e a burguesia nacional e entrelaçassem essas tarefas democráticas com as tarefas socialistas para dar seguimento a esse processo revolucionário permanentista. Né? Nesse momento, depois da derrota do Partido Comunista Chinês nas principais cidades, eles são expulsos, né, dos centros industriais, dos centros operários da China. O Partido Comunista começa a se refugiar no campo. Então, isso é muito importante, gente, porque o Partido Comunista Chinês já perde o caráter de classe que ele tinha anteriormente. Ele surge como um partido operário, revolucionário, ligado ao Internacional Comunista, só que nesse momento aqui ele perde o caráter operário dele para adquirir um caráter camponês. Ele passa a se transformar num partido exército de base camponesa. Num dos trechos que o Trotsky debate aqui, se não me engano, a China, o balanço que ele faz da China no sexto congresso, né, da Internacional Comunista, ele diz que o Partido Comunista Chinês, nesse momento, o Trotsky estava ouvindo informes. Ele não estava na China. Ele tinha ouvido informes de representantes do Partido Comunista Chinês que foram para Moscou defender ali a linha do Stalin como se estivesse correta. Ele ouve que o Partido Comunista começa a perder base nas cidades. Ele já capta isso no ar e mostra que isso aqui é o início do processo de liquidação e de eliminação do Partido Comunista Chinês. Porque ao perder a base no seu núcleo operário, ele não pode cumprir um papel revolucionário entre os camponeses. Isso é uma previsão fenomenal, que realmente aconteceu aqui. Bom, terceira parte da nossa aula de hoje é entrar diretamente agora no Mao Tse-tung. Eu antecipei aqui algumas coisas que ele fez durante a Revolução Chinesa, de 25 a 27, que foi tragicamente derrotada pela linha do Stalin, e que o Mao obedeceu. E expus aqui, tentei expor de maneira mais compreensível os dois lados estratégicos nessa disputa, né? O Stalin, que tinha levado à destruição da Revolução Chinesa, e o Trotsky, que tinha batalhado para que a Revolução triunfasse. A história deu razão, né? A teoria da Revolução Permanente do Trotsky. Bom, apesar da derrota, o Mao Tse-tung tirou um balanço completamente diferente do Trotsky. Ele apoiou e seguiu apoiando a linha do Stalin como se fosse a correta. E isso vai ficar claro a partir de 1935, quando Mao se torna o principal dirigente do Partido Comunista Chinês. Né? E ele aceita toda a orientação aí do 7º Congresso da Internacional Comunista, que aconteceu nesse mesmo ano, que foi o congresso que definiu a orientação das frentes populares. O que eram as frentes populares? Talvez alguns de vocês lembrem, mas essa era a orientação que a Internacional Comunista deu a todos os partidos comunistas no mundo, para que eles fizessem alianças com as suas próprias burguesias
inclusive com as burguesias imperialistas na Europa, em nome de coalizões antifascistas, eles diziam. Então, os partidos comunistas em todo o mundo já não estavam mais servindo para preparar a revolução. Eles serviam para impedir que houvesse uma guerra contra a União Soviética. O seu caráter político tinha se alterado completamente. Isso foi fruto dessa orientação das frentes populares de subordinação dos partidos operários ao programa da burguesia. Essa linha das frentes populares levou à derrota, por exemplo, da Revolução Espanhola, no final da década de 30, levou à derrota do ascenso de ocupações de fábrica na França, em 1936, aquilo que o Trotsky chamou de Revolução Francesa também. Então, foi uma catástrofe para os PCs. E essa orientação seguiu a orientação catastrófica anterior, que foi chamada de classe contra classe, que era aquela que impediu que trabalhadores comunistas e trabalhadores social-democratas na Alemanha se unificassem numa frente única na ação para poder derrotar o nazismo. E foi justamente por isso que o Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933. Bom, mais uma figura aqui do Stalin, o grande organizador de derrotas, aqui claramente para a gente ver. Bom, em termos estratégicos, eu disse isso na primeira aula, o Mao Tse-tung era um stalinista. Ele era a versão chinesa do stalinismo, tanto do ponto de vista da colaboração de classes, quanto do ponto de vista do conservadorismo nacionalista. Como é que se expressou, por exemplo, essa orientação das frentes populares na China? Ela se expressou como uma aliança política permanente do PC com o Kuomintang na luta contra a invasão japonesa, em 1937, e durante toda a Segunda Guerra Mundial. Aqui, o Mao aderiu fervorosamente a essa política de subordinação à burguesia nacional chinesa na luta anti-imperialista. O Mao também estava em plena sintonia com a teoria do socialismo num só país, em oposição ao internacionalismo revolucionário, a teoria da revolução permanente do Trotsky. Então, do ponto de vista estratégico, sim, ele é um stalinista, nenhuma dúvida. Isso vai para além das rixas parciais, episódicas que eles tiveram em alguns momentos, ali na década de 40, na década de 50, depois eu entro um pouco nisso, mas do ponto de vista estratégico, que é o que importa, ele era, sim, parte dessa tendência do stalinismo. Bom, o Mao escreve um artigo, aqui eu vou dar carne agora, essa concepção que eu estou discutindo do maoísmo para vocês. Ele escreve um artigo que chama sobre a tática da luta contra o imperialismo japonês, de dezembro de 1935, mesmo ano que ele se torna o dirigente máximo do PC na China. E ele disse que, vocês vão lembrar isso porque eu acabei de falar que o Stalin tinha dito isso vários anos antes. O Mao disse que a revolução a ser feita na China estava dirigida contra o imperialismo e o feudalismo, mas não contra o capitalismo, não contra a burguesia. Para ele, as forças motrizes da revolução não eram a classe trabalhadora e o campesinato, era também a burguesia nacional chinesa, inclusive os latifundiários que se opusessem aos japoneses, hein? Então, os latifundiários estão incluídos aqui nesse balaio do Mao. Então, ele achava que a China não deveria se propor uma revolução socialista, né? Ele chamava... A China tem que alcançar um regime intermediário, que chamava a nova democracia. Ela deveria atacar a propriedade do imperialismo, mas deixar intacta a propriedade dos capitalistas, da burguesia nacional chinesa. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do bloco das 4 classes, né? Quais eram essas 4 classes? Proletariado, campesinato, a pequena burguesia e a burguesia nacional chinesa, o Kuomintang, aqui. Bom, por que o Mao achava isso? Porque para ele a frente política com o Kuomintang era indispensável para o triunfo da Guerra Popular Prolongada, da estratégia militar que ele levou adiante e que fez ele ser conhecido de fato, né, em vários países. Olha só, o que o Mao escreve nesse mesmo artigo de 1935, para vocês terem uma ideia mais clara ainda. Abro aspas ao Mao. No período da Revolução Democrático-Burguesa, a República Popular não abolirá a propriedade privada que não seja imperialista ou feudal. E, em vez de confiscar as empresas industriais e comerciais da burguesia nacional, estimulará o seu desenvolvimento. Protegeremos todo capitalista nacional. De novo, hein? Protegeremos todo capitalista nacional que não apoie os imperialistas nem os chineses traidores da pátria. Agora a chave. Na etapa da Revolução Democrática, a luta entre trabalhadores e capitalistas deve ter os seus limites. Fecho aspas aqui ao Mao.
Vamos dar um pulo, né? Não, pode ser um lapso dele. Não. 1938. Um texto que chama sobre a Guerra Popular Prolongada, né? Que deixou o Mao famoso no mundo inteiro. O Mao aprofunda essa concepção. Ele diz o seguinte, abro aspas, em todo o nosso trabalho devemos perseverar na política de frente única nacional anti-japonesa, porque apenas com essa política podemos persistir na resistência e na guerra prolongada. A nossa perseverança na guerra de resistência e na frente única tem sido possível no plano interno por todos os partidos políticos do país, desde o Partido Comunista até o Kuomintang, todo o povo, desde os operários e camponeses até a burguesia. Fecho aspas aqui ao Mao. Ou seja, tem duas conclusões que a gente tira disso. Uma primeira é que, na visão do Mao, era indissociável a guerra popular prolongada e essa aliança estratégica com a burguesia chinesa, que, como eu disse, nasceu já ligada diretamente ao imperialismo. E nessa frente política com a burguesia, qualquer reivindicação que superasse um programa aceitável para os capitalistas era condenado pelo Mao como trotskismo, né? Ironia das ironias, né? Não à toa. Era condenado como um ataque criminoso dos trotskistas, né? Então, se você quisesse atacar a propriedade privada e pensar na Revolução Socialista, claro que você era um trotskista, já sabia bem o mal. Então, aqui ele está dizendo claramente que a propriedade privada dos capitalistas não vai ser atacada e, de fato, ele não só negava um programa anticapitalista, como ele estava questionando, inclusive, a expropriação do campo, hein? Lá os latifundiários que seriam contra os japoneses, esses aí têm que ser protegidos. Bom, essa é uma primeira. Uma segunda, é que sempre me ficou na minha cabeça essa linha, né? Que na etapa da Revolução Democrática Burguesa, a luta entre trabalhadores e burgueses tem de ter os seus limites. Então, o Partido Comunista Chinês, a tarefa do PC aqui é conter a luta de classes. É conter qualquer possibilidade de se avançar para uma revolução socialista. Esse era o papel que o Mao atribuía ao Partido Comunista Chinês. Bom, gente, o que o Mao está defendendo aqui não é nada mais, nada menos que a mesma estratégia que o Stalin usou e que levou à derrota trágica da Revolução de 1905, de 25 a 27, que eu estava mencionando aqui. Bom, o Mao não estava preparando uma revolução na China. A concepção dele é que, para vencer a guerra de libertação nacional, era necessário frear a revolução proletária. Para os trotskistas, ao contrário, se o objetivo era vencer o Japão e expulsar o imperialismo, era necessário desencadear as forças da Revolução Proletária. Tem até um trotskista chinês chamado Li Fujian, que ele diz o seguinte: as deficiências técnicas da defesa militar da China só podem ser compensadas pelo desencadeamento de uma política que, combinada com as operações militares, arraste à luta uma massa de milhões de trabalhadores e ressuscite a revolução na China e na própria classe operária internacional. Fecho aspas aqui. Mais uma vez, essa oposição clara de posições e que teve, né, uma resultante na Revolução Chinesa de 1949. A Segunda Guerra Mundial termina, a Guerra Civil na China termina com a vitória dos comunistas quando o Mao abandona completamente aquilo que ele estava defendendo aqui, que eu li para vocês. O Kuomintang só é derrotado quando eles, de fato, param com essa contenção da luta de classes, quando os próprios trabalhadores se insurgem para além da direção do Mao e querem colocar um ponto final na dominação do capitalismo na China. Isso é muito importante como conclusão. Eu vou falar um pouco agora sobre a Revolução de 49. A gente está chegando no finalzinho. Esse é o momento, estava comentando um pouco na primeira aula, que a Revolução de 1949 foi uma das páginas mais heróicas da classe operária chinesa, né, da nossa classe internacional. Vocês imaginam que é derrotar o imperialismo japonês, que é brutal na Segunda Guerra Mundial, e logo em seguida levantar uma guerra civil para erradicar a burguesia da China, para derrotar o Kuomintang. E o Kuomintang, nesse momento, ele estava sendo ajudado pelo imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos fornecia bilhões de dólares para o Kuomintang. Os Estados Unidos fornecia o armamento mais avançado. O Kuomintang tinha tanques, tinha munições, tinha armamento mais moderno daquela época. E os Estados Unidos usavam a sua própria força aérea para deslocar os soldados do Kuomintang para as regiões em que eles queriam conquistar. Ou seja, praticamente os Estados Unidos é muito mais do que eles estão fazendo na Ucrânia hoje. Eles estão armando totalmente a Ucrânia, só que aqui os Estados Unidos está
de fato participando, né, praticamente da guerra. E mesmo assim, o exército nacionalista nesse momento tem 4 milhões de soldados. 4 vezes mais do que o exército vermelho comunista. Só que a partir de 1947, né, depois da derrota do imperialismo japonês, os nacionalistas já não conseguem mais ganhar nenhuma batalha dos comunistas. Porque os comunistas eles atuavam com essa moral infinita, né, que eu até associei na última aula com aquela moral com que os russos tinham derrotado os nazistas na Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram o mesmo para derrotar o exército do Chiang Kai-shek junto, né, com os Estados Unidos. Porque os trabalhadores na China sabiam pelo que eles estavam lutando. Eles queriam erradicar a escravidão da China aos capitalistas e ao imperialismo. Quais foram os fatores que impulsionaram esse triunfo, né, dos comunistas? Um primeiro que foi a crise econômica enorme, né, que se abriu na China depois do final da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, uma taxa de desemprego fenomenal na China, porque existia uma desmobilização de guerra, né, os soldados saíram dos campos de batalha, voltavam para as cidades e não tinham o que fazer. Porque não existia mais nada na China. Tinha sido completamente devastada pela Segunda Guerra Mundial. Mas, do ponto de vista econômico, o principal fator foi a hiperinflação. E os preços na China mudavam de hora em hora, o dinheiro já não valia nada, as pessoas já não sabiam se elas iam sobreviver de um dia para o outro. E isso irritou muito a população chinesa, porque o responsável pela hiperinflação era justamente o Kuomintang, porque eles estavam imprimindo dinheiro loucamente para financiar a guerra contra os comunistas. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que o controle apesar, né, de todo esse controle que o Kuomintang tinha sobre a classe operária chinesa durante a Segunda Guerra Mundial, eles já não conseguiam mais conter as greves operárias contra essa catástrofe econômica. Só na cidade de Xangai, né, que era o principal centro operário do país, como eu tinha mencionado, houve 1.716 greves no ano de 1946. Ou seja, greve o dia inteiro, o tempo todo. Era o ano em greve, né? Todas elas tinham um caráter político, porque, como eu tinha dito, as greves eram proibidas na China. Todas elas violavam a legislação do Kuomintang, né? E essas greves se espalharam por todo o país. Eu só não vou poupar aqui os nomes, mas, enfim, Tianjin, Pequim, Cantão, todas elas estavam nessa mesma dinâmica. E o Partido Comunista tinha reconquistado alguma influência no movimento operário durante esse processo. Mas o principal fator que explica o triunfo, né, da Revolução Chinesa em 49 foi a expropriação dos latifundiários. Porque, para se fortalecer contra as investidas do Chiang Kai-shek, o Partido Comunista foi obrigado a adotar o programa da expropriação, da reforma agrária radical, né, para ganhar aliados no campesinato. É óbvio que isso foi muito fácil, porque o campesinato estava com armas nas mãos defendendo as suas terras contra, né, os grandes proprietários. Vocês vão lembrar que isso aqui é uma mudança completa na linha política do maoísmo. O Mao estava contra a expropriação dos latifundiários. E para vencer a Guerra Civil, ele foi obrigado a adotar um programa que não era o dele, né? Porque agora se tratava de uma questão de sobrevivência. Bom, aí o processo se desenvolveu rapidamente, né? Entre 48 e 49, várias manobras militares brilhantes, né, dos generais do Partido Comunista Chinês levaram à tomada de cada uma das principais cidades, até a chegada em Pequim, no dia 1º de outubro de 1949, quando o Mao anuncia a fundação da República Popular da China. Por incrível que pareça, ainda assim, depois do triunfo, o Mao segue na mesma concepção de que a burguesia é um aliado. Em 1950, ele escreve que hoje nós conformamos uma frente única com a burguesia nacional nos campos político, econômico e organizativo. E como a burguesia está estreitamente ligada ao problema da terra, seria mais conveniente deixar intactos os camponeses ricos. Fecho aspas aqui, 1950, hein? Ele é insistente. Qual que é a chave aqui, gente? A chave é que o Partido Comunista, tinha mencionado isso agora há pouco, tinha deixado de ser um partido revolucionário dos trabalhadores. Ele tinha passado a ser um partido exército de base camponesa. Isso é muito importante, porque qual foi o resultado da tomada do poder em 49? Foi o surgimento de um Estado que era operário pelas suas características sociais, a nacionalização dos meios de produção, a planificação da economia, monopólio do comércio exterior, mas surgiu burocraticamente deformado desde o seu início. Era um Estado operário deformado burocraticamente, né? Como dissemos nós, os trotskistas, que não tinha nada a ver com o que aconteceu em 1917, com o triunfo da Revolução Russa. Por exemplo,
a República Popular da China esmagou qualquer tentativa de auto-organização soviética depois da tomada do poder. Não existiram soviets na China. Foram esmagadas quaisquer tentativas de auto-organização em conselhos de tipo soviético. Bom, isso é muito importante, porque sem isso não existe um estado de transição. Um estado não pode definhar e desaparecer se as bases dele não forem os soviets, né? Então isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Partido Comunista Chinês nunca impulsionou uma internacional revolucionária como fizeram os bolcheviques. Os bolcheviques criaram a Internacional Comunista em 1919, logo depois da Revolução Russa. O Partido Comunista Chinês, zero. Pelo contrário, né? Eles passaram a adotar uma postura cada vez mais nacionalista, em defesa dos seus interesses específicos, da sua própria burocracia, contra os interesses do proletariado internacional. Bom, então a Revolução de 1949 não foi um pilar para o desenvolvimento internacional da Revolução, que é a condição essencial da luta pelo comunismo. Pelo contrário, ela foi um bloqueio à dinâmica do comunismo, né? Olha que loucura. O triunfo da Revolução na China em 49, pela maneira como foi feito, ao assumir uma burocracia conservadora, ela não serviu para o desenvolvimento da Revolução Internacional, muito menos para a expansão da dinâmica comunista. Para vocês terem uma ideia, talvez não tenha exemplo mais gráfico disso, como o apoio que o Partido Comunista Chinês e o Mao Tse-tung deram à repressão da Revolução na Hungria, a Revolução Húngara de 1956, contra o stalinismo, ou a repressão também do stalinismo contra a Primavera de Praga na Tchecoslováquia em 1968, ou a Revolução na Polônia em 1981, todas essas repressões foram apoiadas pelo maoísmo, né? Pelo Partido Comunista Chinês, porque eles não queriam que esses processos internacionais tivessem qualquer efeito dentro da própria China. Gente, vocês devem estar um pouquinho cansados, eu já estou chegando no finalzinho aqui, eu só vou pincelar a Revolução Cultural para a gente chegar às nossas conclusões aqui. O fato de 49, eu acho que deve ficar claro essa ideia, que é um triunfo revolucionário que só foi concluído quando o Mao foi obrigado a abandonar o seu programa, a sua política anterior, e ao surgir uma burocracia, né, um Estado operário deformado burocraticamente como fruto dessa revolução, a dinâmica expansiva da Revolução Internacional foi freada pelo maoísmo, né? Esse bloqueio da dinâmica ao comunismo a gente também pôde ver durante a Revolução Cultural de 1966, que foi um período, bom, inclusive no marco de todos esses processos de revolução política que a gente viu na Europa, ou seja, revoluções que buscavam manter a base socializada dos meios de produção, mas destruir a burocracia stalinista para restaurar os soviets, para restaurar a democracia soviética. Isso eram as revoluções políticas. Aqui, na China, tinham surgido elementos desse tipo de revolução política contra o Partido Comunista Chinês, né, depois que o Mao desencadeou a Revolução Cultural. Perry Anderson, alguns de vocês também devem ter ouvido falar, historiador britânico, ele disse que a Revolução Cultural serviu para sacudir as amarras burocráticas que estavam ali se ossificando no Partido Comunista Chinês. O Alain Badiou, que é outro intelectual francês, que vem do maoísmo, ele disse que a verdadeira revolução na China não foi a de 49, foi a de 66, foi a Revolução Cultural. Bom, ambos estão equivocados nas apreciações que fizeram. Por quê? Porque a Revolução Cultural não tinha como objetivo frear a burocratização que já estava muito avançada na China, no Estado operário deformado chinês. Ela buscava garantir ao Mao o controle do Partido Comunista Chinês. Ela foi lançada porque o Mao estava perdendo o controle da direção do Partido Comunista Chinês. Tinha mencionado também rapidamente na última aula o efeito que teve o grande salto adiante, aquela política militarista que o governo chinês teve para que os camponeses, nos seus quintais, nos seus jardins, nas suas colheitas, transformassem aquela produção rural em produção de ferro e aço. Isso levou a uma fome generalizada na China, matou mais de 20 milhões de pessoas. E claro que o Mao perdeu muito prestígio por isso. Então, o Deng Xiaoping, o Liu Shaoqi e vários outros que eram parte da ala rival do Mao começaram a ter mais ascendência, começaram a querer tirar o Mao do controle do Partido Comunista, e ele falou, não, muito bem, eu acho, de repente, né,
décadas depois, o Mao descobriu que tinha um processo de burocratização acontecendo na China, então era necessário lançar uma revolução cultural para mudar isso aí, para mudar isso que está aí. Então o que ele fez? Ele incentivou a juventude, que formou as guardas vermelhas, a quebrar tudo aquilo que parecia ser conservador na China. Tem um aspecto cultural, inclusive na denominada Revolução Cultural, que era a eliminação do que eles chamavam dos 4 velhos, né? Os velhos pensamentos, os velhos costumes, os velhos hábitos e a velha cultura. Só que como é que eles queriam fazer isso? Eles queriam uma purificação socialista da arte. Aqueles que gostam de arte e cultura, que vão estar aqui na sexta-feira para ver a atividade do Afonso, que estão horrorizados com que é aquele realismo socialista do Stalin, aqui o que eles estão defendendo era a mesma coisa. Quem definia o que era culturalmente viável ou não na China era ninguém mais, ninguém menos que o Exército de Libertação Popular. Eram os militares na China. Então, gente, obras, todas aquelas obras que fossem consideradas estrangeiras ou não proletárias eram banidas da China. Então, as obras do Shakespeare, os romances do Balzac, os contos do Machado de Assis, por exemplo, todas essas maravilhas que a gente ama, estavam banidas na China. Então, eu acho que não se pode ser mais reacionário do que isso, né? E como eu estava dizendo, quem definia esses parâmetros de aceitação cultural e literária era o exército. Então, bom, o que aconteceu? Em janeiro de 1967, surge a Comuna de Xangai. Problema para a burocracia, que era um grupo que chamava a Guarda Escarlate Vermelha, um bonito nome, de 500 mil trabalhadores, que tomaram poder em Xangai e construíram uma comuna para, bom, já que a gente vai acabar com todo o conservadorismo, a filosofia confuciana, que vamos defender os direitos dos trabalhadores, então vamos que vamos fazer isso de verdade. Então eles levantaram essa comuna em Xangai para defender melhores salários, menores ritmos de trabalho, melhores condições de vida, inclusive que eles pudessem participar da experiência revolucionária sem perder salário. Que eles pudessem sair das fábricas para poder participar desse processo político da Revolução Cultural sem ser afetados, né, financeiramente por isso. E eles paralisaram os portos, paralisaram tudo que tinha em Xangai, influenciaram milhões de trabalhadores em toda a China. Bom, imagino o que aconteceria se esse processo se expandisse, né? Era a auto-organização armada com tendências soviéticas em Xangai. Tudo aquilo que a burocracia tinha asfixiado desde o começo estava surgindo agora em 1966. Então, lembra lá da definição que eu dei antes? Não era só um processo que o Mao lançou para poder manter as rédeas dentro do Partido Comunista Chinês. Originalmente foi lançado por isso. Só que chegou um momento em que ele perdeu um pouco o controle do que estava acontecendo. Poderia ter surgido uma revolução política na China que derrubasse a burocracia, preservasse as bases socializadas da propriedade e, desencadeasse um novo processo internacional, ressuscitasse o movimento operário internacional. Bom, quando eles viram que isso estava acontecendo, obviamente o Mao já falou, não, foi longe demais isso aqui. Ele ordenou que o Lin Biao, que era o principal general, né, do Exército de Libertação Popular, arregaçasse a cidade de Xangai, entrasse, o exército quebrou todo esse movimento, os operários foram ordenados a voltar aos seus lugares de trabalho, voltem a trabalhar, né, essa foi a consigna do... Vocês não querem ser... Olha só, o Mao, ele acusou a Comuna de Xangai de conservadora, de economicista, porque eles estavam reivindicando melhores condições de trabalho e salário. Bom, e aí terminaram, né, com essa experiência. Estou chegando aqui já às conclusões, porque também aqui na Revolução Cultural a gente está vendo esse bloqueio à dinâmica permanentista da Revolução, essa perspectiva do comunismo. Não, o Stalin, o Mao, essas burocracias, elas tentaram associar o comunismo com um totalitarismo de Estado. E a gente meio que sofre com isso até hoje, porque a burguesia se aproveitou muito dessa propaganda. Só que o comunismo, obviamente, não tem nada a ver com isso. O Marx e o Engels consideravam o comunismo como aquele movimento real que anula e supera o estágio de coisas atual. Ou seja, o comunismo não é um Estado burocrático imposto coercitivamente. Pelo contrário, ele é a abolição do Estado, a abolição das classes sociais, de toda opressão, de toda exploração, a abolição das fronteiras nacionais e a unificação de todas as forças produtivas no planeta. No seu mais profundo, o comunismo significa essa conquista da economia de tempo de trabalho humano.
essa possibilidade de que os seres humanos consigam reduzir ao mínimo o tempo de trabalho socialmente necessário e possam se organizar como produtores livremente associados. Essa é a ideia mais profunda do comunismo. O resgate do trabalho cooperativo, da cooperação do trabalho humano, do despotismo do capital. Nós, hoje, como nunca, no século XXI, as capacidades do trabalho cooperativo dos seres humanos estão avançadas como nunca. A tecnologia que a gente tem, o desenvolvimento da ciência, da técnica, da cultura, permite que a gente possa produzir infinitamente mais, ou inclusive aqueles que não estão muito interessados nisso, que produzam a mesma coisa num tempo de trabalho muito menor. Só que isso só pode ser feito se você ultrapassar essa fragmentação do mundo em estados nacionais, se você eliminar a exploração capitalista, se você resgatar toda essa potência do trabalho cooperativo das mãos dos capitalistas. O trabalho cooperativo dos seres humanos hoje, infelizmente, começa quando os trabalhadores perdem a sua liberdade, porque eles não podem controlar a sua jornada de trabalho. Todo mundo aqui, metroviários, professores, sabem disso. A gente entra no trabalho, a gente não controla aquilo que a gente faz, ou pelo menos da maneira como a gente quer. Então, essa é a visão do comunismo. Não tem nada a ver com o que essas burocracias autoritárias fizeram. Bom, nada disso a gente viu na China, porque a resultante foi a contrária daquela que eu estava mencionando aqui, que era justamente que vislumbravam Marx, Engels, o Lenin e o Trotsky. A Rosa Luxemburgo, o Antônio Gramsci também. Porque o Partido Comunista Chinês, a gente viu isso com detalhe na última aula, restaurou o capitalismo na China e transformou um país com trajetória colonial num país com traços imperialistas contra os povos oprimidos. Ali, na última aula eu falei bastante dos efeitos da China hoje sobre a África. O Mao Tse-tung ele não viu pessoalmente a restauração do capitalismo na China. Quem levou isso adiante foi as reformas de abertura do Deng Xiaoping e do Jiang Zemin. Agora, a estratégia maoísta que bloqueou a dinâmica do comunismo foi o pilar da restauração capitalista. Isso como definição fundamental. Tanto que hoje o Xi Jinping, que é o presidente da China, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, ele diz que a era Mao e a era Deng não podem ser confrontadas umas com as outras. Elas são os dois irredutíveis, ele diz. A China de hoje se baseia nessa confluência, isso é o Xi Jinping, entre o maoísmo e o denguismo, né? Entre o Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping. Bom, acho que não existe hoje uma forma mais categórica de dizer que a estratégia maoísta é um inimigo contra-revolucionário do marxismo e da classe operária internacional. Para terminar, eu diria justamente isso. Eu coloquei no início da fala a importância que tem essas saudações à classe operária na Coreia do Sul, as greves que fez na Samsung, as mobilizações em Bangladesh, não mencionei, mas teve uma greve geral em Myanmar contra a ditadura militar. Foi instalada nesse país com o apoio da China, inclusive. Então, essa força, imagina se essa força retornar. E não é uma questão só de imaginação. Num país em que a estratégia revolucionária, em que o trotskismo teve um peso importante, numa década como foi a década de 30 de revoluções e contra-revoluções, bom, isso está colocado hoje, para a nossa época. Até estava brincando com o Bernardo aqui no início. Imagina se toda essa tecnologia que a China tem, e a China tem um desenvolvimento tecnológico imparável hoje, se ela realmente fosse um Estado socialista, as maravilhas que isso poderia ser feito, né? Como se poderia colocar esse desenvolvimento da ciência e da técnica a serviço do impulso da Revolução Internacional. Que não é, obviamente, o que acontece. Então, é muito importante resgatar essa ideia da teoria da Revolução Permanente do Trotsky contra o maoísmo para a gente pensar hoje. Isso não é um debate histórico só, gente. Isso é um debate de estratégias para hoje. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é, aí vou finalizar com isso, que o Lenin e o Trotsky, eles confluem na Revolução Russa, né? Em 1917. O Lenin, que é o grande defensor do partido bolchevique, conflui com o Trotsky, que era o grande defensor da teoria da Revolução Permanente, né? De que a classe operária que deveria dirigir de maneira hegemônica os camponeses e levar adiante as tarefas democráticas em conjunto com as tarefas socialistas. E claro que esse dueto formou parte da maior revolução da história da humanidade hoje, né? A Revolução Russa. O Lenin, ele nunca escreveu conceitualmente o acordo que ele tinha com a teoria da Revolução Permanente do Trotsky, mas ele defendeu isso várias vezes, mesmo sem mencionar. Só que tem um
pelo menos o que eu mais gosto, né? É um escrito do Lenin que chama Sobre a Nossa Revolução, de 1923, do final da vida, que, para mim, não tem uma forma mais categórica de defender a teoria da revolução permanente do que essa que o Lenin colocou. Porque ele estava discutindo aqui, ele estava defendendo a Revolução Russa contra aqueles que, gente, tipo, anos depois do triunfo da Revolução Russa, estavam dizendo que a Rússia não estava madura para o socialismo, a Rússia não deveria ter tomado o poder e tudo mais. E aí o Lenin fala, não, a Rússia tem uma particularidade, gente. E essa particularidade faz com que a revolução na Rússia seja absolutamente original em relação a todas as outras revoluções que tinham acontecido na Europa Ocidental. E qual é essa originalidade? É que a classe operária, desde o início do movimento, deveria assumir nas suas mãos as tarefas de libertação nacional, de solução das tarefas democrático-estruturais e que essas tarefas transcrescessem, né, no socialismo. Então, o Lenin diz isso e depois ele conclui. Bom, tem aqueles que dizem que para conquistar o socialismo a gente precisa elevar o nosso nível cultural. Beleza, mas quem estabelece qual é esse nível cultural? E por que esse nível cultural tem que ser estabelecido de antemão? Por que a gente não pensa ao contrário? Lenin dizendo, hein? Olha o permanentismo do Lenin, que, em primeiro lugar, a classe operária deve tomar o poder, inclusive nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, e, em base a esse poder soviético, ela lute para aumentar o seu nível cultural. E a batalha pelo socialismo se dê a partir de um governo operário. Fecho aspas aqui ao Lenin, que é a forma mais permanentista de discutir esse problema, para a gente pensar a China hoje, e é um orgulho para mim discutir isso aqui na Casa Marx, retomar essa estratégia trotskista e fazer parte desse movimento aqui para nós. Aqui, claro, eu estou discutindo a Revolução Chinesa com vocês, eu quero que vocês conheçam o trotskismo e conheçam o MRT, a fração trotskista. Todas essas ideias que eu discuti aqui, nós defendemos. E claro que nós apostamos orgulhosamente com todas as nossas forças que essa tradição trotskista vai voltar a ser muito forte, não só na China, mas na Coreia do Sul. Nós temos companheiros na Coreia do Sul, também hoje, para quem ainda não conhece, o primeiro grupo simpatizante asiático da fração trotskista, né, existe na Coreia do Sul. A gente está desenvolvendo isso, estamos entrando em contato com alguns intelectuais que clandestinamente discutem o trotskismo dentro da China, já fizemos entrevistas, inclusive, com eles. Então vejam, dessa perspectiva, a potência que tem a nossa estratégia revolucionária. Bom, termino por aqui só para dar esse panorama para vocês. Obrigado, gente.